Olá, sejam todos bem-vindos. Como vocês têm acompanhado, a equipe da TV Síndico Legal está seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. Nós estamos com uma equipe reduzida, os funcionários estão utilizando máscaras e fazendo a higienização correta com álcool em gel. Diante disso, nossos programas estão sendo produzidos através de lives e videochamadas, tudo para continuar levando bons conteúdos para vocês. Antes de começar, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, TV Síndico Legal. Deixe também o seu comentário, o seu like, para nos incentivar a levar bons assuntos para vocês. Está começando mais um painel condominial. O programa Painel Condominial tem acompanhado o desenvolvimento do projeto de lei 1179/2020, proposto pelo senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, e que no último dia 10 de junho foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse projeto ele já entrou em vigor como a Lei 14.010. Essa lei ela trata de diversos temas relacionados ao direito condominial. E para falar sobre esse assunto e mais precisamente como está a situação da pandemia e dessa lei na região de São José dos Campos, nós convidamos a presidente da Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos, São Paulo, a doutora Marcela Gondim. Doutora Marcela, seja bem-vinda ao nosso programa Painel Condominial. Obrigada, Toé, pelo convite. Obrigado, Síndico Legal, pelo convite para estar participando desse painel. E eu sou Marcela Gundim, sou advogada, sou especializada na área condominial, advogo para a área de condomínios, e também hoje estou como presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de São José dos Campos, 36ª subseção do Estado de São Paulo. E também hoje, com outros colegas, eu sou membro da comissão da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal. Muito obrigada pelo convite e é um prazer sempre estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Doutora Marcela, a gente vê que esse projeto ele já vem um tempo já em trâmite, já existia uma expectativa e já também aconteceu alguns conflitos referente a esse projeto, algumas normas, algumas medidas que estavam sendo recomendadas durante todo esse processo. Como que está a situação dos condomínios em São José dos Campos? Como que os síndicos e condôminos estão lidando com essas medidas que foram aprovadas agora recentemente? As medidas que foram aprovadas falam que a lei mudou algumas coisas, mas não mudou muitas outras coisas, né? Vieram vetos, veio um veto presidencial, que é do artigo 11, no qual ele trazia que as áreas comuns poderiam ser bloqueadas, mas isso já vem sendo feito desde o início da pandemia. Aqui na cidade de São José dos Campos, especificamente, até a Comissão de Direito Condominial, ela lançou uma nota, né, passando informações aos síndicos para que, sim, fechassem as áreas, porque para evitar a propagação do vírus, a maioria dos síndicos ainda continuaram com essa decisão, deixaram as áreas fechadas, os condomínios, desculpa, não os síndicos, os condomínios, a maioria ainda continuam com as áreas fechadas. Aqui na cidade de São José dos Campos, especificamente, não existe um decreto municipal determinando o fechamento dessas áreas, como ou várias outras cidades têm, né? Mas existem recomendações da prefeitura que elas fiquem fechadas desde o começo da pandemia, existe essa recomendação, e também existem recomendações de nós, atuantes da área condominial, advogados, administradores, que, privando pela saúde e segurança de todos, elas permanecessem fechadas. Claro, existem condomínios que nem se fecharam áreas e que nenhum caso da Covid apareceu nesse condomínio. Só que é uma realidade, eu sempre falo que a gente tem que usar o bom senso, né? Verificar o síndico nessa hora, ele vai ter que ser o gestor, verificar se naquele condomínio existia necessidade. Mas aqui eu lhe garanto que uns 80% dos condomínios fecharam suas áreas comuns, e os outros 20% ou ficaram parcialmente fechadas, ou
algumas abertas por completo, claro, que com várias novas regras, né? Sem o uso de a salão de festa, eu acredito que todos os condomínios tenham fechado, mas, por exemplo, uma academia, acabou que tendo rodízio e tudo mais. Desde o começo da pandemia, tenho sentido isso e é a troca que eu tenho com colegas também da comissão falando isso. E as obras, né, que acabaram que a maioria dos condomínios bloqueou as obras que não eram de caráter emergencial também, nas Doutora, unidades autônomas. a senhora disse a respeito dos decretos municipais e estaduais. Grande parte, né, dos governantes, eles estão recomendando, né, algumas medidas para os condomínios. Diante de que agora grande parte da população vive em condomínios ou trabalham em condomínios e estão em casa nesse momento, o fluxo de pessoas aumentou. Então, você concorda com essas medidas? Como que os condomínios de São José estão lidando, se estão aceitando essas recomendações, se estão um pouco tendo conflitos em relação a essas medidas recomendadas pelos decretos? Aqui no nosso município, não teve um decreto especificamente determinando o fechamento das áreas. O que teve, que influenciou os condomínios, foi um decreto que veio falando do uso obrigatório de máscaras, no qual incluiu, sim, as áreas comuns dos condomínios, e os síndicos têm cobrado isso constantemente dos condôminos. A notícia que os condomínios que eu presto assessoria, eu vejo os colegas contando também dos condomínios que eles assessoram, então tem sido cobrado. Claro, cada profissional, cada advogado tem a sua forma de atuar. Alguns entendem que cabe multa, outros não, e acaba que isso acaba influenciando naquela comunidade. Mas esse decreto especificamente trouxe essa determinação de uso obrigatório de máscaras nas áreas comuns dos condomínios, e teve um outro que, quando começou a cidade a fazer uma flexibilização para a retomada, que foi até antes do estado de São Paulo, saiu um decreto falando que até ficou meio assim, duvidoso um pouco esse parágrafo, sabe? Que falava que as academias nas ruas poderiam começar a abrir, né? Claro que tinha várias regras, foi quando saiu aquele decreto federal que o presidente trazia, que as academias, os salões de beleza, barbearias poderiam começar a abrir. Logo veio um decreto municipal trazendo isso também, que poderia já começar essa flexibilização dentro do município de São José dos Campos, mas com várias regras. Nesse decreto veio escrito que ficou um pouco duvidoso que as academias dos condomínios deveriam permanecer fechadas, só que não existiam, né, anterior a esse decreto, nenhum que determinava o fechamento das áreas comuns. Só que, claro, a orientação foi, nossa, sempre dada para poder, se não existir a possibilidade da abertura, permaneça fechada. A vida é a que deve ser preservada neste momento, né? Ainda é o bem maior de todo mundo. Ok. Doutora, voltando a falar sobre o projeto de lei 1179, ele teve algumas medidas que foram aprovadas pelo presidente, foram sancionadas, que foi a questão das assembleias virtuais. Como que está a situação das assembleias virtuais nos condomínios de São José dos Campos? Eles implementaram essas assembleias virtuais ou resolveram prorrogar? Porque a gente sabe que a maioria dos condomínios tem essas assembleias no começo do ano para fazer a previsão orçamentária, a prestação de contas. Então é preciso fazer as assembleias, mas eles estão prorrogando ou estão aderindo à assembleia virtual conforme foi sancionado pelo presidente? Alguns condomínios, que eu tenho notícia, tá? Porque eu não conheço todos também, que aqui tem um número muito grande de condomínios. Alguns condomínios, sim, têm procurado, inclusive profissionais que façam essas assembleias online. Tem procurado, porque é uma assembleia que pode ser feita por qualquer aplicativo, na verdade, né? A lei trouxe assembleia virtual, assembleia online, pode ser de qualquer forma. Então, tem sim, alguns síndicos têm procurado profissionais, que eu tenho notícia com colegas que atuam na área, mas alguns já até realizaram alguns condomínios, mas ainda existem vários condomínios que não têm a possibilidade nem de fazer ela de forma, porque a Assembleia Online, a lei traz, se não existir a possibilidade de fazer ela de modo presencial, ela poderá ser de modo virtual, ela não obriga a ser de modo virtual, né?
Então, alguns condomínios que não têm a possibilidade de fazer de modo presencial ou que não têm condições mesmo de fazer de modo virtual, seja porque às vezes tem um grande número de pessoas que não vão poder ser convocados, ou nesse sentido, estão caindo até no parágrafo único desse artigo que traz que os mandatos estariam prorrogados. Claro, existem, no comecinho da pandemia, antes da lei ser promulgada, vários colegas já entraram com ações para poder fazer essa prorrogação. Só que muitos desses mandatos, já dessa prorrogação, eram 60 dias. Nós estamos aí com o quê? Quase 90 dias, já está fazendo 90 dias, né? De isolamento praticamente, a maioria das pessoas. Então, já tá, esses mandatos já estariam sido vencidos também. Então, acaba que está se usando essa lei, este artigo, essa modalidade. Claro que eu falo assim, que não é a realidade de todos, mas eu tenho notícia de, até por administradoras, às vezes, que me passaram, que estão sim fazendo as assembleias online. Eu não vou falar no modo virtual, porque pode ser telepresencial ou só por presencial por meio de aplicativos, né? Mas aqui está acontecendo sim, mas tem muitos ainda que optaram por aguardar mais um pouco, ter a possibilidade de fazê-la de modo presencial. Inclusive, presencial ainda tem na medida do possível. Condomínios menores, que não tem aglomeração de pessoas, estão buscando alternativas, passando às vezes a prestação de contas antes para os condomínios analisar, e no dia só ir lá, aprova ou não aprova. Né? Então, eu falei assim que veio agilizar até as assembleias, que aí demoravam 3 horas, acaba tá fazendo em 15 minutos, né, para poder correr, para poder não existir aglomeração de pessoas. Certo. Doutora, falando dos vetos em relação a esse projeto de lei, a essa lei 14.010, um dos vetos que o presidente fez em relação ao direito condominial foi de que eles não davam o direito unificado ao síndico para restringir as áreas comuns. Qual a sua opinião referente a isso? A senhora concorda com esse veto do presidente? Foi de bom grado, a razão teve... Foi feito com razão esse veto? Eu entendo que ele foi de muito bom grado, vou te ser honesta. Não é a maioria dos síndicos, falo que mas a pequena minoria, ela sim comete excessos. E essa pequena minoria cometeria excessos que poderiam interferir, inclusive, no direito da propriedade privada de muitas pessoas, né? Então, eu sim, concordo com o veto e acho que acho não, e tenho certeza que esse veto nada veio mudar. Foi o que eu falei lá no começo da nossa entrevista. Não é porque muitos, quando aconteceu de sair a promulgação da lei e esse veto, muitos síndicos, muitos administradores de condomínio acabam procurando nós que somos advogados, né, para poder fazer essa votação. E aí, como é que nós temos que fazer? Eu falei assim, nada mudou. Nada mudou. Se não tem a possibilidade de abrir nenhuma área comum, não vai ser aberta. Eu entendo por bem que ele foi vetado, claro, quando veta-se um artigo, ali o inciso 2, que era para mim o mais perigoso, o presidente ele não pode vetar só o inciso, ele tem que vetar o artigo todo. Então, o artigo todo foi vetado, né? Então, quando foi todo vetado o artigo, então agora está liberado todas as obras. Não, nós não podemos liberar todas as obras. Nós temos pessoas em home office trabalhando. Nós temos pessoas, hoje a modalidade de aula está sendo totalmente online, né? Então, eu falo que hoje o gestor ele tem a missão de controlar isso, fazer, ainda continua, pondera o bom senso, ainda continua a mediação, fala, o gestor, hoje, ele fala assim, desde o começo da pandemia, ele tem que mostrar que ele é um bom gestor, um bom síndico, porque ele todo o tempo está tendo que fazer a mediação de conflito ali de pessoas. Tem gente que teve um problema, quer instalar, sei lá, vamos colocar um ar-condicionado. Isso é emergencial? Precisa ser instalado. Aqui na cidade de São José dos Campos é uma cidade fria, não é uma cidade quente. Então, será que não pode ser esperar um pouco? Vai fazer barulho? Eu preciso de uma reforma eu preciso reformar meu banheiro porque está dando vazamento. É vazamento.
vai passar para a unidade, vamos analisar. Então, ó, vai ter um barulho, vamos tentar mediar. Se poderia fazer um em um dia, vamos tentar fazer em dois, todo o maior barulho no período da tarde, porque aí a gente conversa com os vizinhos e tenta. Então, o gestor tem que fazer essa mediação ainda. Eu falo que a problemática, do meu ponto de vista, é que a saúde, segurança e sossego, que é o que o Código Civil traz na relação de condomínios edilícios, tem que prevalecer. O Código Civil traz, no 1348, que o síndico tem a obrigação de zelar por isso. E traz também que o condômino, ele tem que prezar isso também. Então, tem que sempre prevalecer segurança, sossego e salubridade, né? Então, é eu acho que o veto, eu acho, não tenho certeza que o veto foi benéfico, apesar de agora ainda vai para a análise do Congresso Nacional e ele pode voltar, como diz um amigo meu, ter força de lei, virar uma lei, né? Voltar à vida. Eu falo que muitos síndicos que acabam tendo problemas no condomínio estavam esperando isso para poder ter garantido algumas coisas. Mas muitos síndicos bons entenderam que não há necessidade desse artigo, que eles já vinham praticando uma coisa para preservar a saúde e a segurança e a salubridade de todos os condôminos, né? Esse é meu É o posicionamento. que É o que todo mundo espera numa situação dessa, né, doutora? A questão não é só da higienização, mas também da conscientização da população, dos síndicos, dos condôminos, como um todo, a utilizar um pouco do bom senso, né, no pensamento com o próximo. Exatamente, exatamente. A gente sempre tem que pensar. Apesar de, eu falo que bom senso é igual flor, né? Ela não cresce igual no jardim de todo mundo. Cada jardim vai crescer de uma forma. Bom senso vai muito de pessoa para pessoa. Mas muitos condomínios, a gente até fala isso, tem alguns condomínios que você acredita que vai ter aquele problemão com nossa, na hora que fechar, não. Na hora que você vê todo mundo apoiando, todo mundo falando, não, temos que fechar, temos que parar. Apesar de nós estarmos, às vezes, entender que nosso direito de ir e vir vai estar sendo infringido, mas nós temos que prezar por isso, né? E já outros não, tem as intolerâncias, né? Acaba que aí acaba tendo as judicializações de ações e para poder resolver essas questões, esses conflitos, na verdade. Doutora, a gente tem visto muito se falar em direito condominial durante esse período. Desde que a pandemia começou, muita imprensa, os governantes estão procurando especialistas em direito condominial para poder tratar desse assunto, saber como agir dentro dos condomínios, como fazer essas recomendações, até mesmo nas assinaturas dos decretos. Na sua opinião, o direito condominial ele tem sido mais valorizado durante esse período, desde que isso tudo começou? Sim, na verdade, o direito condominial tem ganhado força de um tempo para cá. Ele tem, eu falo, criado as próprias pernas, né? Antes a gente era um braço do direito imobiliário, não. Hoje o direito condominial ele está separado, é bem nítido. Inclusive tem até colegas que defendem que ele já virou autônomo, né? Então, com a pandemia, acho que é o que você falou, com todo mundo em casa, as pessoas passaram a ter um olhar diferente. Eu falo que a pandemia trouxe muita coisa boa para o direito condominial, até para os condôminos que hoje se preocupam com as receitas do condomínio, que antes às vezes olhavam o boleto ali, não queriam entender, porque eles passaram a querer entender por que estava gastando com isso ou aquilo, passaram a ter interesse em participar de uma assembleia, passaram a ter interesse em conhecer as leis internas do condomínio. Então, os próprios condomínios não são só os governantes que estão querendo entender como é que funciona dentro do condomínio, mas também os próprios condôminos. Isso ganha muita força e é muito bom para a nossa área, né? Essa que a gente vem batalhando aí, a gente tem vários colegas que trabalham brilhantemente nessa área, lutando, com livros editados e tudo mais, mostrando a importância do direito condominial. Então, sim, entendo que a pandemia trouxe mais força ainda, e até ouvi outro dia um colega falando que a pandemia, ela trouxe para o direito condominial 10 anos, adiantou 10 anos. Ele falou assim, exatamente por causa das assembleias, né, que tinha um projeto, lei, e todo mundo só criticando, e o negócio não andava, não estava andando, de repente a pandemia veio e trouxe
vamos ter que aprender tudo na marra, né? Essa é a palavra, essa é a frase. Vamos ter que todo mundo começar a pôr a mão na massa. E as pessoas passaram a ter interesse e passaram a querer conhecer aquilo. Então, sim, ganhou nessa pandemia uma força, e eu acredito que agora é, vai para frente com mais força ainda. Ótimo. Doutora, para finalizar, qual que é a sua recomendação para os síndicos, condôminos, prestadores de serviços que estão nos assistindo agora e precisam de uma frase, de uma recomendação para ajudar a superar esse momento que está sendo tão difícil para todos nós, no mundo inteiro, né? A vida sempre está em primeiro lugar. Eu falo que a vida você tem que sempre prezá-la primeiro de tudo. Então, nessa nossa área condominial, tem muitos prestadores que às vezes são intolerantes porque não querem seguir as regras que aquele condomínio acabou imposto, que aquele condomínio acaba impondo aquelas regras porque é a forma dele até conseguir fazer uma limpeza após esse prestador de serviço. Atendam às regras, né? Obedeçam o que está naquela comunidade condominial. São regras que aquele condomínio achou importante tê-las para poder preservar as vidas daqueles condôminos e dele mesmo, porque ele fazendo a limpeza, o condomínio fazendo uma limpeza depois que o prestador de serviço passou por ali, o próximo vai passar por ali também. Então, sempre pese, tenha sim tolerância. Eu falo que a palavra de ordem é a tolerância. As pessoas acabam sendo muito intolerantes, vindo várias consequências dessa intolerância. Então, passe a entender o outro lado e passe a querer saber o que o outro está passando também. O que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer diferente para mudar o outro também. Se eu não quero que aquela pessoa faça isso comigo, não faça isso com ela, né? Então, seria isso. E condôminos, síndicos, cuidem-se, porque ainda temos a doença está aí, não temos vacina, não temos ainda uma cura, né? Para poder a gente não se contaminar. Então, vamos cuidar, preserve vidas, não tomem decisões precipitadas, não tome decisões sem consultar uma assessoria jurídica, uma assessoria administrativa especializada em condomínios, porque é muito importante. Se for possível, é a hora de você contratar uma assessoria jurídica para auxiliar não só nesse tempo de pandemia, mas posterior à pandemia também, em todos os... Hoje tem escritórios especializados só para a área condominial, então não é um luxo, e sim uma necessidade mesmo para poder resguardar não só os interesses dos condôminos, do condomínio, mas os interesses da coletividade em tudo, né? Então, essa é a dica que eu deixo aqui para nós, não só nos tempos de pandemia, mas sempre sermos tolerantes e usar o bom senso. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço muito o convite novamente, fico muito feliz por estar participando aqui com vocês e estou sempre à disposição. Se precisar, estou aqui à disposição. Obrigada. Bom, a recomendação da equipe da TV Síndico Legal é que todos utilizem máscaras, fiquem em casa o quanto puderem e evitem aglomerações e também não se esqueçam do álcool em gel. Essa e outras entrevistas vocês acompanham nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram e no canal no YouTube TV Síndico Legal. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Estamos também no portal síndicolegal.com com leis e gestão condominial. Até o próximo programa!